Fala pessoal, vamos então dar sequência ao nosso curso de Introdução à Astronomia. Na aula passada a gente falou sobre a nossa galáxia, sobre as propriedades da nossa galáxia. Na aula de hoje então nós vamos falar sobre as outras galáxias. Como eu falei para vocês na última aula, nossa galáxia é só mais uma entre bilhões de galáxias no universo. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre as propriedades dessas outras galáxias. A gente vai começar falando da descoberta dessas galáxias, que tem muito a ver com a descoberta da nossa própria galáxia, que foi só depois que a gente entendeu a natureza daquelas nebulosidades que eram vistas no céu, que a gente começou a entender a natureza da nossa própria galáxia. Tem muito a ver com o grande debate que a gente falou na última aula, então vou só passar um pouco por alto nesse assunto, para depois a gente poder começar a falar de fato das outras galáxias. Primeiro, começando pela classificação morfológica, vou mostrar para vocês que na prática, quando a gente quer começar a estudar alguma coisa que a gente não entende direito, a gente começa simplesmente classificando as coisas, colocando elas em caixinhas, e no caso das galáxias, a forma mais fácil de fazer isso é classificando elas de acordo com a forma delas, com a estrutura delas. Então, todo o estudo da astrofísica extragaláctica começa pela classificação morfológica. E aí, então, nós vamos falar um pouco, com um pouco mais de detalhes, sobre os principais tipos de galáxias, que são as galáxias elípticas e as galáxias espirais. Vou mostrar para vocês algumas propriedades que hoje são conhecidas a respeito dessas galáxias. A princípio, elas foram classificadas só de acordo com a morfologia delas, com a forma delas, mas hoje a gente sabe que essa forma está relacionada com propriedades que essas galáxias apresentam. Nós vamos comentar também um outro tipo de galáxias, que são as galáxias irregulares, e também as lenticulares, que estão aí entre as elípticas e as espirais. Então, para começar, vamos falar um pouco do histórico de observação das outras galáxias. Pode não parecer, porque eu falei na última aula para vocês que a natureza das galáxias é conhecida só desde o início do século passado, mas as galáxias, outras galáxias, na prática, elas são observadas desde a antiguidade. A gente não sabia a natureza delas, é claro, mas elas já eram observadas desde a antiguidade. Isso por causa das nuvens de Magalhães, que são galáxias claramente visíveis no céu do hemisfério sul, mas justamente por ter poucos registros astronômicos do hemisfério sul, a gente não tem um registro de quando essas galáxias foram observadas pela primeira vez. Tem um registro da Pérsia, no ano 964, mas com certeza essas galáxias já tinham sido observadas muito antes disso, porque quando o céu está bem escuro, é muito nítido a gente observar duas manchas claras no céu, que correspondem então às nuvens de Magalhães. E elas são chamadas de nuvens de Magalhães por causa do registro histórico que foi feito pelo Fernão de Magalhães na época das grandes navegações. Então, como não tinha muito desenvolvimento de astronomia no hemisfério sul, foi só quando astrônomos, na verdade, não um astrônomo no caso, mas só quando vieram pessoas do hemisfério norte para o hemisfério sul que identificaram, catalogaram e registraram as nuvens de Magalhães. Então, o nome pegou dessa época e a gente chama até hoje de nuvens de Magalhães. Claro que até o início do século XX, desde 1520, era só uma classificação, um nome que era dado para uma nuvem no céu. Só no início do século XX que a gente foi entender que se tratam, na verdade, de outras galáxias. Nesse caso aqui, elas são observadas de maneira muito clara no céu, porque essas galáxias elas estão orbitando a nossa galáxia, são galáxias menores que orbitam a Via Láctea, a gente chama de galáxias satélite, mas foram as primeiras galáxias a serem observadas e registradas. Depois disso, a próxima galáxia que foi observada também nessa época, pelos astrônomos na Pérsia, foi a galáxia de Andrômeda, que na verdade ela foi registrada como uma pequena nebulosidade no céu. Pequena entre aspas, porque se a gente conseguisse ver de maneira muito clara a galáxia de Andrômeda, ela teria o tamanho de 6 luas cheias. Então, em termos de tamanho angular, ela é bem grande, mas como o brilho superficial é muito pequeno, para o que a gente consegue ver a olho nu, a gente mal consegue ver uma nuvenzinha onde se encontra a galáxia de Andrômeda quando o céu está muito escuro, longe de poluição luminosa. Então foi só quando o
telescópio foi inventado no século XVII, foi possível uma observação mais clara, um registro mais claro da galáxia de Andrômeda, claro que ainda sem saber qual era a natureza desse astro que estava sendo observado. Simplesmente tratavam como uma nebulosidade. E nesse sentido, a invenção do telescópio ela foi muito importante para permitir o avanço, porque a gente conseguia ver as nuvens de Magalhães, que não passavam de uma nuvem mais clara no céu, a gente conseguia ver ali a nebulosidade de Andrômeda, mas com a invenção dos telescópios a gente conseguiu ver várias nebulosidades desse tipo no céu, e aí foi quando começaram a construir os catálogos dessas nebulosidades, né? Então, um dos primeiros catálogos que foram feitos foi pelo Charles Messier, que catalogou 100 nebulosas, né? E claro, ele não sabia qual era a natureza daquilo que ele estava catalogando. Ele simplesmente via manchinhas no céu, né, no telescópio, e ele marcava a posição e tentava descrever um pouco essas manchinhas que ele estava observando. Hoje a gente sabe que algumas delas são galáxias, outras galáxias. Mas outras são outros objetos que a gente já viu ao longo do curso. Tem aglomerados estelares, que a gente viu que são estruturas da nossa própria galáxia, né? Os aglomerados globulares aqui, que são aglomerados que se encontram no halo da nossa galáxia. Alguns aglomerados abertos, como é o caso de Pleiades, né? Que são aglomerados de estrelas jovens que se encontram no disco da galáxia. Né? Os aglomerados globulares se encontram no halo. Tem aqui uma nebulosa planetária, né? Que é o fim da vida de uma estrela de tipo solar. Tem algumas regiões de formação estelar, né? Se eu não me engano, essas aqui. E tem no meio algumas galáxias, né? Claro que na época eles não sabiam que eram outras galáxias, mas hoje a gente sabe. Então aqui a gente vê estruturas espirais, né? São as galáxias espirais que a gente vai falar mais adiante. E tem também algumas galáxias elípticas. Não estou conseguindo identificar aqui muito fácil, porque é difícil de diferenciar também os aglomerados globulares. Mas aqui uma galáxia lenticular, por exemplo, enfim, tinham várias dessas nebulosidades. E claro, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é como a gente vê hoje com o telescópio. Então a gente consegue distinguir de maneira muito clara os objetos que a diferença desses objetos, porque hoje em dia os telescópios eles são muito maiores, muito mais sensíveis do que os telescópios no passado. O que o Messier via, na verdade, eram pequenas nuvens, pequenas nebulosidades no céu, e para ele era muito difícil diferenciar uma da outra. Mas foi assim que começou, classificando, catalogando nebulosidades. Primeiro pelo Messier e depois pela família Herschel, que produziu um catálogo um pouco mais extenso, né? O Messier catalogou aí uma centena de objetos, a família Herschel já passou para milhares de objetos catalogados. E aí, seguindo, né, teve esse Lord Rosse, que construiu o que foi o maior telescópio por muito tempo. Né? Ele construiu um telescópio particular, mas durante muitos anos foi o maior telescópio do mundo. E aí ele começou a observar com mais nitidez essas nebulosidades. Inclusive, um telescópio desse tamanho, né, que 1,83 metros de diâmetro, é um telescópio que até hoje a gente consegue... Claro que não com o material da época que ele foi construído, né, mas pelo tamanho, tem o tamanho dos telescópios que a gente usa hoje para fazer pesquisa. Não dos maiores telescópios do mundo, mas a gente trabalha com telescópios desse tamanho hoje em dia. Então é uma coisa que já permitia ele ver com clareza a forma, né, ver com mais detalhes, né, a forma dessas nebulosidades que eles estavam observando. Inclusive, ele conseguia distinguir os braços espirais. Mas se vocês lembrarem lá para trás, né, quando a gente estava falando dos instrumentos na astronomia, vocês vão ver que nessa época que ainda não existia, ainda não tinha sido inventada a placa fotográfica. Então, para registrar o que ele estava observando, era muito mais difícil do que hoje em dia, porque hoje em dia a gente tem um CCD, né, que é um dispositivo eletrônico que praticamente tira uma foto do céu. Então, para a gente, hoje em dia, registrar o que a gente está observando é muito fácil. Na época dele, né, que estava ali, observava no olho e tinha que transmitir, né, esse conhecimento que ele estava adquirindo, ele tinha que fazer isso desenhando. Né? Não tinha placa fotográfica, não tinha CCD.
E aí, aqui é só para mostrar para vocês como que era mais difícil fazer astronomia antigamente. Essa aqui é a mesma galáxia, né? Esse aqui é como a gente vê essa, essa galáxia hoje. Isso aqui é a mesma galáxia desenhada por 3 astrônomos diferentes da época. Então, assim, no geral dá para ter uma ideia, né, do que eles estavam observando, mas dependia muito de quem estava observando, da capacidade desse astrônomo de desenhar aquilo que ele estava observando. Então, o Herschel aqui, por exemplo, não conseguiu capturar bem o que está sendo observado aqui, que na prática é uma interação entre essas duas galáxias, né? Nesse caso, esse astrônomo aqui consegue captar, né, essa mensagem de maneira muito melhor do que o Herschel. Isso mostra a importância da placa fotográfica e depois do CCD para a evolução da astronomia. Porque imagina, a gente depender de desenhar e de interpretar o desenho dos outros astrônomos para entender aquilo que estava sendo observado, né? Que é uma outra galáxia também desenhada pelo Lord Roos. Dá para ver que não dava, né? Era a única maneira de registrar as observações na época, mas quando a gente compara com o que a gente vê hoje em dia com os telescópios, a gente vê que muitos detalhes eram perdidos. Mas o que é importante aqui é que nessa época, né, eles começaram a observar a estrutura mesmo desse tipo de astro. E aí, né, observando a estrutura, observando essas características, já dá para começar a tentar entender qual é a natureza desse tipo de objeto. E é justamente isso que eu estou colocando aqui, né? Será que eram estrelas individuais, né, que se apresentam com essa forma diferente, né? Pode ser aí o que vai dar origem, né, a um disco planetário, né? Podia ser uma estrela em formação ou algo desse tipo. Ou será que se tratavam dos universos ilha, né, que já tinham sido discutidos pelo Immanuel Kant, mas de maneira muito mais filosófica do que científica, e que o Thomas Wright tinha proposto também de maneira um pouco mais científica, que se tratava do seguinte, né, a nossa galáxia, né, onde o Sol se encontra, seria um desses universos ilha, onde várias estrelas estariam ali em conjunto, e essas outras nebulosidades que a gente via no céu seriam outros universos ilha, com outras estrelas, né, separadas do nosso universo, né, que seria, na época o universo e a nossa galáxia tinham praticamente o mesmo sentido, mas já era possível começar a tentar entender qual era a natureza desses astros. E isso, na época, originou um grande debate entre os astrônomos. Muitos defendiam que se tratavam realmente desses universos ilha, enquanto outros defendiam que não, que eram corpos menores, menos massivos, que estavam dentro da nossa própria galáxia. Inclusive era difícil também porque, observando o espectro, hoje a gente consegue diferenciar bem o espectro de uma galáxia do espectro de uma estrela. Inclusive o espectro de uma galáxia ele não se comporta tanto como um espectro de corpo negro quanto das estrelas, mas é muito semelhante, principalmente porque não apresentam muitas linhas de emissão. E na prática é semelhante porque o espectro de uma galáxia ele é formado principalmente pelas estrelas que compõem essa galáxia. Então é, na verdade, a soma do espectro de várias estrelas. Então, para a época, não era muito fácil de distinguir uma estrela do espectro de uma galáxia. E aí isso reforçava, então, que podia se tratar mais de um corpo semelhante a uma estrela. Podia ser ali uma estrela com um disco de acreção de matéria em volta. E esse debate permaneceu durante muitos anos, né, deu origem ao grande debate. Isso aqui eu já comentei na aula passada. Tem a ver com a discussão do tamanho da nossa galáxia, né, da natureza da nossa galáxia. E na prática, né, o que é importante aqui é que alguns astrônomos defendiam que essas nebulosas faziam parte da nossa galáxia, que eram corpos bem menores, enquanto outros astrônomos defendiam que não, que isso eram objetos muito mais distantes, que na verdade eram compostos por várias estrelas, assim como o que seria a nossa galáxia. Então esses são os universos ilha, né? O universo ilha a gente pode considerar como sendo as diferentes galáxias.
E o problema nisso tudo é que a gente não conseguia determinar a distância até esses objetos. Então a gente não conseguia saber se era um objeto pequeno que estava próximo ou um objeto grande que estava distante. Mas aí, em 1926, o Hubble conseguiu identificar estrelas cefeidas em algumas dessas nebulosas e, usando a relação período-luminosidade das cefeidas que Henrietta Leavitt tinha desenvolvido, ele conseguiu determinar que esses objetos estavam muito mais distantes do que o tamanho que a gente conseguia medir para a nossa galáxia, né? Inclusive, relembrando aqui, né, que uma forma de medir o tamanho da galáxia foi que o Shapley fez, observando os aglomerados globulares do halo da galáxia. E aí, observando isso, né, observando que esses objetos estavam, na verdade, muito mais distantes do que o tamanho da nossa galáxia, que então, para a gente ver eles com aquele tamanho angular no céu, eles tinham que ser realmente gigantescos, prevaleceu a ideia de que se tratam, então, de universos ilha, e aí a gente conseguiu descobrir, né, outras galáxias, e isso também fez a gente mudar o paradigma da nossa galáxia. A gente passou a considerar que a gente vive em uma galáxia assim como as outras que a gente observa, e inclusive mudou, né, o sentido de universo e galáxia, que antes eram sinônimos e agora deixam de ser sinônimos. A nossa galáxia é um conjunto de estrelas do qual o Sol faz parte, e o universo contém tanto a nossa galáxia quanto todas essas outras galáxias que estavam sendo observadas. Então a gente pode falar que esse é o início, né, da astronomia extragaláctica, quando a gente começa a observar outras galáxias. Mas a gente também pode falar que é o início da astronomia galáctica, porque foi a partir de então que a gente passou a estudar a nossa galáxia com um contexto mais moderno do que a gente está dizendo quando a gente fala a respeito da nossa galáxia. Certo. E aí, para começar a estudar, né, um assunto novo, né, que seria então essa astrofísica extragaláctica, a princípio a gente não sabe absolutamente nada sobre o assunto, então a forma mais fácil de iniciar o estudo sobre alguma coisa é através da classificação morfológica. Um exemplo disso é, por exemplo, a biologia, né? A biologia também começou descrevendo, né, os organismos de acordo com as semelhanças físicas que eles tinham entre si, e aí você vai colocando as coisas em caixinhas e vai procurando semelhanças e diferenças entre os diferentes, no caso da biologia, os diferentes organismos, no caso das galáxias, entre as diferentes galáxias. E aí depois a gente tenta explicar os processos físicos que estão por trás dessas diferenças morfológicas. Mas durante muito tempo só é possível iniciar o estudo através da classificação morfológica, e até você conseguir uma classificação que tem sentido com a física que você está observando, você permanece nisso, né? Tentando agrupar as coisas em caixinhas. E foi o que aconteceu durante muito tempo, né? Uma das primeiras classificações foi essa proposta pelo Wolf, antes mesmo de saber que essas galáxias se tratavam, né, de outras galáxias, que se tratavam de objetos extragalácticos. Ele estava ali observando as manchinhas, né, dos catálogos do Messier, dos catálogos do Herschel, e o que foi desenvolvido no século XIX também. E ele começou a classificar de acordo com a morfologia. Então ele criou um sistema de classificação muito detalhado, que na verdade não tinha muita poder na hora de explicar o que a gente estava observando, porque existiam várias classes, mas elas não estavam muito associadas entre si. Então, na verdade, era só colocando as coisas em diferentes caixinhas de acordo com o que parecia, com quais eram mais parecidas umas com as outras. Aí depois veio essa classificação do Reynolds, que tinham só 7 classes morfológicas. Ele já começa a falar da importância da concentração da luz, né, no centro do objeto com relação ao restante do objeto, que isso foi o que deu origem também à classificação de Hubble. Mas a classificação de Hubble foi a primeira que realmente ajudava, né, a compreender a natureza desses objetos, e ela permanece até hoje, né? A gente continua classificando as galáxias de maneira semelhante à que o Hubble tinha proposto. É o mesmo Hubble que determinou a natureza disso, que se tratavam de outras galáxias. Ele fez assim uma série de contribuições
para astronomia. Depois a gente vai falar também da estrutura em larga escala do universo, do redshift das galáxias, né, que o universo está em expansão. Isso também veio do Hubble, então ele contribuiu bastante. E aqui com relação, né, à morfologia das galáxias, ele propôs essa classificação morfológica, que a gente chama, né, pode ser conhecida também como sistema de diapasão, justamente porque se divide em dois, assim. E nessa classificação dele, ele criou dois tipos, né, de galáxias, as elípticas e as espirais. E as espirais ele dividiu em dois tipos, espirais normais e espirais barradas, quando elas apresentam uma barra no centro, né, entre o bojo e os braços espirais. Então aqui a gente está conseguindo ver, né, tem o bojo da galáxia e tem aqui uma barra até começar os braços espirais. E no caso das espirais normais, tem o bojo e os braços espirais saindo diretamente do bojo. Então essa é a diferença das espirais normais para as barradas. Aqui no meio, entre as elípticas e as espirais, tem o que a gente chama de galáxias lenticulares. Aqui eu vou falar com um pouquinho mais de detalhe depois, mas só para dar uma ideia, elas são bem parecidas com as galáxias elípticas, mas elas também apresentam uma estrutura de disco muito parecida com as das espirais, só que sem os braços espirais. Então aí a gente coloca elas nessa classificação aqui de lenticulares. Essa classificação ela foi revista, né, ao longo do tempo. Depois tiveram outras classificações um pouco mais robustas que foram propostas, mas na prática a base, né, das classificações que a gente usa até hoje é essa classificação do Hubble, com essa inclusão, depois do Sandage, das galáxias irregulares e das galáxias lenticulares barradas. As irregulares eu vou falar, né, também com mais detalhes depois, mas só para comentar, né, como eu falei no início das nuvens de Magalhães, elas são galáxias de tipo irregular. E agora a gente vai ver, né, quais são as propriedades que a gente tira a partir dessa classificação. Nem tudo estava certo que o Hubble tinha proposto, mas muitas das propriedades, propriedades são distintas de acordo com a classificação das galáxias. Então, uma coisa que ele errou, na verdade, foi considerar que isso daqui se tratava de uma sequência evolutiva, né? Ele acreditava que as galáxias elípticas eram as primeiras que se formavam e que ao longo da evolução delas, as galáxias elípticas se tornavam espirais normais ou espirais barradas. E aí, por conta disso, as galáxias elípticas elas também receberam o nome de tipo precoce, né? Early type do inglês, enquanto as galáxias espirais e as irregulares foram chamadas de galáxias de tipo tardio, né, late type do inglês, porque acreditava-se que as galáxias evoluíam das galáxias elípticas para as galáxias espirais. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, não é bem assim que as galáxias evoluem, mas o nome ficou, né, pegou, e até hoje a gente usa essa nomenclatura, apesar de não ter relação com uma sequência evolutiva. Esse aqui é basicamente o que eu comentei, né, que a gente tratava inicialmente como uma sequência evolutiva, que na verdade hoje a gente sabe que não é possível, mas essa terminologia ela continua a ser usada. E aqui é a mesma coisa, é a mesma classificação do Hubble, só que mostrando alguns tipos intermediários, né, porque com o tempo essa classificação ela se mostrou insuficiente para descrever todos os tipos de galáxias, algumas estão no meio, né, entre o que seria um tipo e o outro. Então aqui tem alguns tipos mais intermediários, mas basicamente é a mesma classificação, incluindo aqui, claro, as lenticulares barradas, que seriam essas de tipo SB0. Aí só para comentar, né, o nome que elas recebem, né, as elípticas sempre começam com esse e esse número tem a ver com o nível de achatamento da galáxia, eu vou mostrar isso com mais detalhe depois, enquanto as espirais têm esse nome S para as espirais normais e SB para as espirais barradas. E além disso tem essa letra minúscula, né, A, B, C até D, que está relacionado com o tamanho do bojo da galáxia e com o nível de abertura dos braços espirais. A gente também vai falar disso
com um pouco mais de detalhes quando a gente estiver falando das galáxias espirais. E aqui começando a relacionar as propriedades da galáxia com o tipo morfológico, que isso é uma coisa que hoje a gente sabe que dá para relacionar muito bem, que as galáxias espirais são mais azuis do que as galáxias elípticas. Então aqui são mais azuis, aqui são mais vermelhas. Isso está relacionado com as populações estelares que existem nessa galáxia. A gente viu que estrelas mais jovens, né, mais massivas, mais jovens, são mais azuis, né, tem mais emissão de luz no azul, então isso também é um indício de que essas galáxias têm populações estelares mais jovens. Isso a gente vai falar com um pouco mais de detalhes depois. Também está relacionado com a razão entre o tamanho do disco e o tamanho do bojo, né? O tamanho do disco aumenta para o lado aqui, né, das galáxias espirais. Na prática aqui nem tem disco, né? Então a gente vai de galáxias que não têm disco para galáxias em que o disco se torna mais proeminente com relação ao bojo, que é essa parte central da galáxia. E essas galáxias de tipo espiral, elas também têm mais gás e mais poeira. A gente viu que o gás está relacionado com a formação de estrelas. Então essas galáxias aqui, elas não têm formação de estrelas acontecendo recentemente, elas não têm gás. E por conta disso, né, a população estelar que sobra aqui nessas galáxias é mais velha, então essas galáxias são mais vermelhas. Essas que têm gás, elas podem estar formando estrelas num passado mais próximo, então elas têm estrelas mais jovens e elas são galáxias mais azuis. Só para vocês verem que tudo está relacionado com o que a gente já vem falando, né, nas últimas aulas. E aqui, complementando o que eu acabei de comentar, a taxa de formação estelar aumenta das espirais, das elípticas para as espirais, principalmente, né, devido à presença de gás para formar novas estrelas. A gente comentou também que existe um buraco negro central no centro das galáxias, né, central no centro, e que esse buraco negro ele é mais massivo no caso das galáxias elípticas do que no caso das galáxias espirais. E uma outra questão que também está relacionada com a dinâmica das galáxias é que das elípticas para as espirais aumenta o que a gente chama de momento angular específico. Na prática, isso está relacionado com a rotação nessas galáxias, né? Rotação dividido pela massa. Isso acontece basicamente porque nas galáxias espirais a gente tem um disco com rotação muito bem definida, enquanto no caso das galáxias elípticas a gente tem estrelas com órbitas tridimensionais que não estão girando todas necessariamente numa mesma direção. Então, as galáxias espirais apresentam rotação, várias estrelas girando numa mesma direção, que dá uma rotação bem característica para essas galáxias, enquanto que nas espirais as estrelas se distribuem de forma mais aleatória, né? As órbitas são mais aleatórias, e é o que dá origem principalmente a a estrutura mais, como se diz, mais elíptica dessas galáxias. E aqui só para terminar nessa parte falando da morfologia das galáxias, só para comentar, isso aqui são galáxias próximas, né, da Via Láctea, então a gente vê que existe uma relação entre a quantidade de luz que essa galáxia está emitindo e o tipo morfológico dessa galáxia, né? As galáxias mais brilhantes, as que emitem mais luz, elas tendem a ser mais vermelhas, né, que seriam aqui as galáxias elípticas, enquanto as galáxias que emitem um pouco menos de luz, são mais azuis, tendem a ser as galáxias espirais. E além disso, né, a gente vê que a maior parte das galáxias que a gente observa próximas da nossa são galáxias muito menores, muito pequenas, que emitem menos luz, que são o que a gente chama de galáxias anãs. Elas são a maioria, né, das galáxias. E só para dar uma ideia, né, isso aqui é o que vale para a vizinhança solar. 70% das galáxias são espirais, né, como essas aqui. 14% são lenticulares, que é aquele tipo que está entre as espirais e as elípticas, e só 10% das galáxias na vizinhança solar são do tipo
elípticas e 6% são irregulares. Isso aqui é válido para a vizinhança, eu estou falando vizinhança solar, mas vizinhança da nossa galáxia, né? Agora a gente já está numa outra escala. Mas isso depende da região em que essas galáxias se encontram, né? A gente vai ver mais para frente que, né, quando a gente fala em estrutura em larga escala do universo, existem grandes aglomerados de galáxia e dentro desses aglomerados essas proporções aqui elas mudam. Então, mas isso a gente vai ver com mais detalhe um pouco mais para frente. E um outro comentário, né, que a forma da galáxia, né, a classificação, ela depende do filtro que a gente está observando essa galáxia. Então não é tão simples assim a gente classificar uma galáxia. A gente viu que os filtros, né, são literalmente filtros que a gente põe no telescópio que permitem a passagem da luz só em determinados comprimentos de onda. Então, quando a gente olha num determinado filtro, a gente está vendo a emissão da galáxia no infravermelho. Quando a gente olha em outro filtro, a gente está vendo a emissão no ultravioleta. No outro filtro, a gente está vendo a emissão da galáxia no visível. Enfim, assim por diante. E a gente vê que a forma da galáxia, ela parece que ela muda dependendo do filtro que a gente olha. Então, isso na verdade, isso é muito importante quando a gente pensa em galáxias mais distantes, mas aí é uma coisa que a gente já vai ver mais para frente, que as galáxias que estão mais distantes, elas estão se afastando da nossa por causa da expansão do universo. Então, toda a luz que elas emitem é deslocada para o vermelho, por causa do efeito Doppler, né, que a gente já comentou em várias aulas. E aí, o que a gente vê quando a gente olha para a galáxia distante no visível é a emissão que ela tem lá no azul, no ultravioleta. E a gente vê que muda completamente. Então, se a galáxia estivesse próxima, a gente veria isso aqui no visível. Quando a galáxia está distante, a gente vê uma coisa desse tipo. Então, quando a gente tenta relacionar a classificação morfológica de galáxias que estão muito distantes com o que a gente observa na vizinhança solar, a gente precisa levar em conta que a morfologia ela pode mudar dependendo do filtro que a gente olha. Claro que não está mudando a forma da galáxia, está mudando a região que a gente está observando, né, o tipo de emissão que a gente está observando de cada região. Então, só para dar um exemplo, né, a gente está vendo aqui que no ultravioleta essa região aqui ela fica muito clara. Isso está relacionado com formação estelar. Essa é uma região que tem uma alta taxa de formação estelar. Então, aqui nessa região existem muitas estrelas jovens, estrelas massivas, que têm uma emissão mais significativa no ultravioleta. Então, nessa região aqui, a gente está vendo formação estelar. Quando a gente olha no infravermelho, o que a gente está vendo aqui nesse caso é a emissão da poeira. A poeira ela absorve a luz no visível, né, no ultravioleta, e ela emite com radiação de corpo negro. Ela está numa temperatura muito mais baixa do que as estrelas, e a poeira então ela emite no infravermelho. E o que a gente vê então quando a gente olha aqui é a distribuição de poeira. Então é muito importante, né, que hoje a gente sabe disso, muito importante a gente saber que dependendo do filtro que a gente olha, a gente está observando diferentes aspectos da galáxia. O que não quer dizer que muda o tipo morfológico da galáxia, mas quando a gente faz a classificação, a gente tem que levar isso em conta, que o que a gente está observando depende do comprimento de onda que a gente está selecionando. Certo. Então agora vamos falar com um pouco mais de detalhes sobre as galáxias elípticas. Né? As galáxias elípticas, elas são, assim, quando a gente compara com as espirais, galáxias extremamente sem graça, porque o que a gente vê basicamente é uma distribuição esférica ou meio que elipsoidal de estrelas, e na prática a gente não vê nenhuma estrutura aqui, né? O que a gente está vendo aqui, esses pontinhos aqui no caso, são estrelas da nossa galáxia que estão mais próximas, que estão na frente dessa galáxia elíptica, né? Aqui também, isso aqui, por exemplo, é uma estrela da nossa galáxia, aqui é uma galáxia elíptica, no caso aqui a gente está vendo várias galáxias elípticas, né? Essa é outra galáxia elíptica, aqui também tem uma outra, e a gente vê que, na verdade, elas parece que um borrão mais claro, que na verdade é composto por bilhões de estrelas,
mas que não tem absolutamente nenhuma estrutura notável, né? Não tem nada que se destaca nessa galáxia. É só uma distribuição de estrelas que é mais concentrada no centro e que vai diminuindo a densidade conforme você afasta desse centro. Como que a gente classifica essas galáxias? É basicamente de acordo com o grau de achatamento aparente dessas estruturas. Na prática, eu vou mostrar no próximo slide para vocês que é difícil a gente saber qual é a forma real, então a gente classifica de acordo com o achatamento que a gente vê aqui da Terra. Mas pode ser, por exemplo, imagina essa aqui que é uma galáxia do tipo E5. Ela pode ser muito mais alongada num determinado sentido, e se a gente estivesse olhando ela daqui, por exemplo, ela poderia ser mais parecida com essa daqui. Né? Então, a classificação ela é baseada na morfologia aparente dela, não necessariamente corresponde à morfologia real. E ela é classificada basicamente de acordo com esse achatamento. Então ela tem esse nome, essa letra E de elíptica, e esse número que está relacionado com achatamento através dessa formulinha aqui. Então a gente pega esses dois parâmetros, né, o semi-eixo maior e o semi-eixo menor, que a gente chama de A e B, e a gente simplesmente usa essa fórmula para dar um número entre 0 e 10. Então, quando B é igual a A, né, que é o caso que isso aqui é um círculo, isso daqui vai simplesmente ficar 1 menos 1, 10 vezes 1 menos 1, que é 0, vai ser 0. Então, quando ela é perfeitamente circular, é o caso que a gente fala, né, o tipo esférico. Então, a gente classifica como uma E0. Conforme a diferença vai aumentando, né, conforme o semi-eixo maior vai sendo maior do que o semi-eixo menor, esse número, né, esse n, vai se tornando cada vez maior. Então, quanto maior é o achatamento, maior é esse número n que a gente usa na classificação. Então, aqui tem alguns exemplos, né, se o B for 80%, né, se o semi-eixo menor for 80% do semi-eixo maior, é uma galáxia do tipo E2. Se for metade, é uma galáxia do tipo E5. Mas como eu falei para vocês, isso está relacionado com a forma aparente dessa galáxia quando vista aqui da Terra. Na prática, essas galáxias elas são elipsoides triaxiais, né? A gente sabe disso analisando a órbita das estrelas nessas galáxias. Então são 3 eixos diferentes e a forma como isso aqui aparenta, o achatamento que isso aparenta ter, depende da orientação que a gente está olhando para isso. Então, se a gente está olhando daqui, vai parecer uma distribuição mais esférica. Se a gente está olhando aqui de cima, vai parecer uma distribuição mais achatada. Né? Se a gente está olhando aqui de lado, vai parecer uma distribuição mais achatada. Então, isso depende da posição que a gente olha, mas, de toda forma, é o que dá para fazer. Então, a gente classifica de acordo com a forma aparente da galáxia. E uma coisa que a gente observa é que a maior parte das galáxias elípticas tem o achatamento, que é classificado aqui entre 1 e 3, entre 1 e 2 principalmente. Né? A maior parte está aqui. E praticamente a gente não encontra nenhuma galáxia elíptica que o achatamento seja classificado acima de 7. E isso está relacionado ao fato de que, a partir desse valor, a galáxia se torna dinamicamente instável. Uma coisa que é importante é que todas as galáxias com componente estelar esferoidal, né, isso engloba também as galáxias espirais, que tem um bojo, né, todas as galáxias com componente esferoidal têm um buraco negro supermassivo central. Né, a formação desse buraco negro, a evolução disso é uma coisa que a gente ainda está estudando, mas está relacionado então com a forma, né, a estrutura da galáxia onde ele está presente. Aqui é só repetindo coisas que eu já comentei, né, que essas galáxias não têm estruturas aparentes e que a gente não observa galáxias muito mais achatadas do que E7 porque elas são dinamicamente instáveis. Com relação à rotação, né, eu já tinha comentado que essas galáxias elas apresentam pouca ou nenhuma rotação. Né, rotação, quando a gente fala, rotação sistemática das estrelas.
as estrelas individualmente elas estão girando, né, em torno do centro dessa galáxia, mas o que a gente quer dizer aqui que não tem rotação é que não existe rotação sistemática, né? Então a gente tem uma estrela indo nessa direção, uma estrela indo em outra direção, e essas órbitas então elas estão distribuídas por todo o espaço, com todas as orientações, e dão origem a essa estrutura, né, com essa distribuição esferoidal. Justamente isso aqui, a órbita das estrelas é aleatória, não tem rotação sistemática entre as estrelas. Não quer dizer que as estrelas ali estão paradas, que elas não estão girando em torno do centro. Elas estão, né, todas as estrelas ali estão orbitando o centro da galáxia, mas elas estão fazendo isso de forma aleatória e não sistemática. E para falar um pouco das propriedades, né, dessas galáxias, coisas que eu já comentei, elas são em geral mais vermelhas, né? Por exemplo, elas têm uma cor típica das estrelas de tipo K. Se a gente for lembrar lá, né, da classificação espectral, a gente tem desde as estrelas O, que são as estrelas mais massivas e que vivem menos tempo, estrelas O, B, A, F, G, K e M. Então K é um dos tipos mais tardios, né, um dos tipos mais vermelhos, só não é mais vermelho do que as estrelas M, e são estrelas, no geral, muito velhas. Isso significa o quê? Que essas galáxias elas formaram estrelas há muito tempo. Está aqui que os últimos surtos de formação estelar foram há 10 bilhões de anos atrás. E as estrelas mais jovens, né, mais massivas, elas já completaram a sua evolução, já chegaram nas fases de nebulosa planetária, nas fases de supernova, e o que restou emitindo, né, luz nessas galáxias, principalmente, são as estrelas de tipo K, de tipo M, algumas estrelas de tipo G, que são as estrelas que vivem mais do que 10 bilhões de anos. Então, as populações estelares que a gente observa nessas galáxias são velhas e, por isso, essas galáxias apresentam, então, essa coloração mais avermelhada. E, no geral, essas galáxias têm pouquíssimo gás e poeira. Existem algumas exceções, algumas galáxias que apresentam uma determinada quantidade, mas são as exceções. A regra é que essas galáxias, né, no geral, apresentam muito pouco gás e poeira. E aqui só para comentar, né, a massa que essas galáxias podem ter depende, né, porque além de toda essa classificação que eu estou falando, as galáxias elas também se dividem em galáxias anãs e galáxias massivas, né, galáxias comuns e gigantes. As galáxias anãs têm até 10 a 7 vezes a massa do Sol, então se a gente for considerar o Sol como uma estrela típica da galáxia, a gente vê que essa galáxia tem só alguns milhões de estrelas, enquanto outras galáxias gigantes podem ter massas de 10 a 13 vezes massas solares, né? 10 a 13 vezes a massa do Sol, que significa que essas galáxias têm bilhões, né? Centenas de milhões ou até trilhões de estrelas. E comentando também que essas galáxias possuem um halo de matéria escura, né, assim como a nossa galáxia, assim como as outras galáxias espirais. E só para dar uma ideia do tamanho, né, o tamanho delas pode variar de 1 até 1000 kiloparsecs. E para dar uma ideia do que isso representa, a nossa galáxia tem por volta de 30 kiloparsecs de diâmetro. Então as galáxias aqui elas podem ser 30 vezes menores do que a nossa ou 30 vezes maiores do que a nossa galáxia, que é do tipo espiral. Então essas galáxias aqui, né, esse é um outro, agora a gente já está falando do outro tipo principal de galáxias, que são as espirais, e a gente vê que elas são muito mais interessantes do que as galáxias elípticas, porque aqui nesse caso a gente vê que elas têm uma estrutura muito complexa, né, não é basicamente ali um esferoide com estrelas distribuídas, a gente vê estruturas como, por exemplo, uma barra, a gente vê braços espirais. Nesses braços espirais a gente consegue ver regiões onde a gente claramente vê que tem poeira, né, obscurecendo a luz das estrelas. A gente vê regiões mais claras nos braços espirais que estão relacionados com processos recentes de formação estelar. Então são galáxias assim que a gente vê muito mais detalhes, com muito mais estrutura do que as galáxias elípticas, justamente por conta da presença de gás e poeira principalmente. Aqui é só comparando a estrutura espiral com um furacão, né, na Terra. E
Essas galáxias espirais elas se dividem em dois tipos, né, as espirais normais e as espirais barradas, dependendo de ter ou não, né, de apresentar ou não uma barra no centro da galáxia, né, entre o bojo e o início dos braços espirais. Então, quando tem uma barra, a gente chama de espiral barrada e coloca na classificação essas duas letras SB, né, Spiral Barred Galaxy. E quando é normal, quando não tem a barra, a gente só usa a letra S. E essas outras letrinhas, né, minúsculas estão relacionadas, né, deixa eu ver se já é o próximo slide aqui, estão relacionadas com a proeminência do bojo, que é essa distribuição de estrelas central, e com o nível de abertura dos braços espirais. Então, quando o bojo ele é muito grande com relação ao tamanho do disco, a gente usa a letra A. Quando o bojo é muito menor, a gente usa a letra D. Aqui a gente vê que o centro está bem menos significativo do que no caso dessas galáxias aqui, né? O centro aqui apresenta muito brilho, aqui apresenta menos, e aqui menos ainda, com relação ao brilho do disco. Então essa letra vem justamente disso, né? Quando o bojo emite mais luz do que o disco, por exemplo, a gente coloca a letra A. E quando é só 10% do brilho do disco, a gente coloca, né, a letra D. E aí as outras letras vêm dos casos intermediários disso, né? Em alguns casos, quando está entre um e o outro, a gente usa duas letras para representar que está no meio ali do que a gente consideraria um caso e o outro. Isso não é muito exatamente definido, é apenas aproximado, até porque a maior parte das galáxias foram classificadas de maneira visual, então isso é bem aproximado, mas no geral esses valores aqui podem ser usados para representar essas classificações aqui. Uma outra coisa que é bem clara quando a gente observa essas galáxias, né, tanto as espirais barradas quanto as espirais normais, é a presença de três componentes principais, que são o bojo, que é essa estrutura central que é muito parecida com uma galáxia elíptica, inclusive a distribuição da luz, né, a forma como o brilho diminui do centro para as bordas é bem parecido com o das galáxias elípticas. Tem essa outra estrutura que é um disco, né, onde estão os braços espirais, e aí o brilho ele cai de maneira exponencial, seguindo essa lei aqui. Então ele é diferente da forma como o brilho diminui nas galáxias elípticas, é uma estrutura diferente. E tem também um halo, né, onde se distribuem as estrelas de forma esférica. Na nossa galáxia a gente também observa o halo, onde estão, por exemplo, os aglomerados globulares. Além dessas estruturas, né, não é tão simples assim. A gente tem, por exemplo, a barra, o disco ele pode se dividir em disco fino e disco espesso, o halo também pode... na nossa galáxia a gente vê um halo mais jovem, um halo mais velho. Então tem diferenças, mas no geral a gente observa essas três componentes em todas as galáxias elípticas. Uma outra forma de classificar, né, entre A, B, C e D aqui é pelo nível, né, de abertura, o ângulo de abertura dos braços espirais. Então, nas galáxias de tipo A, né, SA ou SBA, esses braços espirais eles estão muito mais fechados, né? Esse ângulo ele é muito menor. Dá para a gente ver isso se a gente voltar nessa figura aqui, né? As galáxias de tipo A, essa aqui não, porque a gente está vendo ela inclinada, né? Mas essa galáxia aqui a gente vê que os braços são bem fechadinhos, enquanto aqui quando a gente vai passando para os tipos mais tardios, né? Aquela nomenclatura que pegou, a gente vê que os braços espirais eles são mais abertos. E isso pode ser medido através desse ângulo que mede o nível de abertura dos braços espirais. Então, quando esse ângulo é por volta de 7 graus, é uma galáxia de tipo A, por volta de 13 graus, uma de tipo B, por volta de 17 graus, uma de tipo C, mas lembrando que isso é bem aproximado também, não é uma regra geral. Na maior parte das vezes, essa classificação ela é feita de forma visual.
E aqui só para mostrar para vocês algumas galáxias, né? Essa aqui seria uma galáxia espiral normal. A gente vê que não tem a presença de uma barra entre o bojo e o início dos braços espirais. É como se os braços espirais estivessem saindo aqui diretamente do bojo da galáxia. E ela é classificada como uma galáxia de tipo B-C, porque ela está entre o tipo B e o tipo C. Já essa galáxia aqui, a gente vê que tem a presença de uma barra saindo do bojo. Não é tão simples assim de identificar, mas se vocês olharem bem, vocês vão ver que é bem diferente aqui a forma como os braços espirais estão saindo do bojo da galáxia. E aqui tem essa estrutura mais alongada até que os braços espirais comecem mesmo a se enrolar em torno da galáxia. Então, nesse caso aqui a gente chama de espiral barrada, é uma de tipo SB. Agora, quando a gente olha a galáxia, né, isso aqui quando a gente está olhando ela de frente para a gente, né, quando a gente olha como se a gente estivesse olhando ela de cima. Nesses casos é bem fácil a gente fazer a classificação morfológica da galáxia. Agora, quando a gente está vendo a galáxia de lado, né, e a gente na prática a gente não escolhe, né, a gente não tem como ir para outro lugar para ver a galáxia por um ângulo diferente, porque elas estão extremamente distantes da gente. Então a gente vê a galáxia só desse jeito. E a gente não consegue saber, será que tem uma barra nessa galáxia? Será que os braços espirais estão mais enrolados ou menos enrolados? Então não é fácil fazer a classificação morfológica nesses casos. Hoje em dia a gente até consegue, porque como eu falei para vocês, a classificação ela está relacionada, por exemplo, com o tamanho, né, a luminosidade do bojo com relação à luminosidade do disco. E a gente sabe que a gente pode descrever, né, o perfil de brilho do disco usando essa lei aqui. Então a gente ajusta um perfil de brilho nessa galáxia e a gente vê o quanto é contribuição do bojo, o quanto é contribuição do disco, e a gente até consegue fazer a classificação morfológica. Mas isso com uma análise um pouco mais detalhada. Só olhando assim, quando ela está de lado, é muito mais difícil a gente fazer a classificação da galáxia. E a nossa galáxia, né, hoje a gente sabe que ela é uma galáxia de tipo espiral. É muito mais difícil a gente saber a morfologia da nossa galáxia do que das outras galáxias, porque a gente está olhando a nossa galáxia de dentro. Esse aqui é um dos primeiros mapas que foram feitos, se não me engano, com regiões H2, né, observação de regiões de nuvens de gás do disco da nossa galáxia, tentando observar a estrutura espiral da nossa galáxia. E aqui é para mostrar para vocês como que realmente é bem difícil. Isso aqui é uma imagem artística que representa mais a ideia que a gente tem hoje de como é a nossa galáxia, mas é uma imagem artística, né? O que a gente vê na prática, que a gente consegue estudar com detalhes, é o que está bem próximo aqui do Sol. Na prática, as regiões H2 a gente consegue ver até distâncias muito maiores, né? Até quase do outro lado da galáxia. A gente só não consegue ver mesmo o outro lado porque essa região ela é obscurecida pela poeira, né? Que tem bastante poeira. Quando a gente olha para o centro da nossa galáxia, acumula toda a poeira que está presente no disco da galáxia. Então, do outro lado, a gente não vê praticamente nada. Mas quando a gente olha para o halo, né, a gente consegue ver aglomerados globulares distribuídos ao longo de toda a galáxia. E observando também as regiões H2, a gente consegue ter uma ideia muito boa da forma da nossa galáxia. Então, hoje a gente acredita que ela se trata de uma espiral barrada. A barra já foi muito bem observada também. E de tipo entre B e o tipo C. Então é uma galáxia que seria parecida, talvez, com essa daqui, né? Essa aqui, na verdade, é uma de tipo C. Imagina uma galáxia desse tipo com os braços espirais um pouco mais compactados, né? Um pouco mais fechados em torno da galáxia, como é o caso dessa daqui, mas apresentando uma barra, como no caso dessa galáxia aqui. Aí um outro tipo, né, de classificação para as espirais, essas são de tipo que a gente chama de grand design ou floculentas. Né? A única diferença principal que tem entre elas é a proeminência dos braços espirais. Nesses casos aqui a gente vê braços espirais muito bem definidos, né, muito nítidos, enquanto nessas aqui, que são a maior parte das galáxias, a gente vê os braços espirais muito menos definidos, né, são como se fossem manchas, né, com
com buracos no meio, que estão relacionados com as regiões onde acontece mais formação estelar. Então aqui está acontecendo mais formação estelar, fica mais claro de observar. Nesses casos aqui, a gente tem formação estelar acontecendo em praticamente toda a extensão dos braços espirais, deixando eles mais claramente visíveis. E esse tipo de galáxia, está escrito aqui que elas são frequentemente encontradas em pares, justamente porque são efeitos gravitacionais, que uma galáxia causa na outra, que tornam os braços espirais mais evidentes. Então aqui tem um vídeo, eu não vou colocar aqui porque eu estou usando um PDF, mas eu vou colocar o vídeo junto com o material da aula, se vocês quiserem ver. É uma simulação que mostra como que a interação de uma galáxia com outra deixa os braços espirais mais proeminentes. Então aqui seria uma galáxia isolada, na simulação vocês vão ver ela girando e não muda muito a forma dela aqui, enquanto nessa aqui vai passar uma galáxia satélite e vai deixar os braços espirais dessa galáxia muito mais bem definidos. E uma última coisa para comentar, duas coisas para comentar, Uma delas é a curva de rotação. Como eu comentei para vocês na aula passada, é através da curva de rotação da nossa galáxia que a gente consegue inferir a presença de matéria escura. Tem uma rotação central aqui, que a velocidade de rotação vai aumentando conforme a gente se afasta do centro, que é uma coisa que a gente espera pela massa, a massa central, a massa contida anterior à posição da estrela, ela vai aumentando conforme a gente se afasta do centro. Então, as equações da gravitação elas preveem que a velocidade de rotação vai aumentar, então conforme essa distância aumenta, mas conforme a gente chega na borda da galáxia, que deixa de ter massa, conforme a gente se afasta, a massa interna deixa de aumentar, porque a densidade de estrelas já diminuiu, a gente esperaria uma queda nessa curva de rotação, que é justamente o que prevê a lei da gravitação. É o que a gente observa, por exemplo, no caso do sistema solar. A massa está toda concentrada ali no Sol, então conforme a gente vai se afastando do Sol, a velocidade de rotação ela vai diminuindo. Então os planetas mais internos têm uma velocidade de rotação maior do que os planetas mais externos. A gente esperaria ver a mesma coisa na nossa galáxia, quando a gente se afasta muito do centro dela, porque a quantidade de estrelas diminui, então a gente esperaria que a curva de rotação caísse. Mas na prática o que a gente observa não é isso, a gente observa que no caso da maior parte das galáxias, inclusive na nossa, essa curva de rotação ela atinge o que seria um platô, ela fica praticamente constante, e isso só é possível se existe uma quantidade de matéria ali dentro desse raio, dentro dessa distância, que a gente não está observando na forma de estrelas. E é aí que a gente então propõe que existe matéria escura, que seria uma matéria que não interage eletromagneticamente, então ela não emite luz, mas ela interage gravitacionalmente, então ela provoca essas curvas de rotação. Ou então isso aqui podia ser uma evidência de que a lei da gravitação estava errada e a gente precisa reformular a lei da gravitação. Só que existem outras evidências para a matéria escura, acredito que a gente vai falar disso quando a gente estiver falando de cosmologia, que existem, por exemplo, as lentes gravitacionais ou até outras galáxias que estão em interação apresentam claramente ali um halo de matéria escura. Então a gente consegue observar outras evidências da presença da matéria escura, e hoje essa é a explicação mais aceita para essas curvas de rotação que são observadas praticamente em todas as galáxias. Então essas curvas elas só podem ser observadas da forma como são observadas se as galáxias apresentarem um halo de matéria escura. E hoje a gente acredita que são mesmo halos de matéria escura e não que a lei da gravitação que a gente conhece, que sabe que se aplica perfeitamente bem em várias situações, não é a lei da gravitação que está errada. É uma matéria que está ali e que não interage eletromagneticamente, não emite luz. E aqui só para comentar algumas propriedades das galáxias espirais, mais alguns exemplos de galáxias espirais, aqui uma SA, uma SB, uma SC. Agora, essa imagem podia ter colocado ela antes, que mostra isso mais claramente. Na SA,
o bojo mais proeminente com relação ao disco e os braços espirais mais fechados. Conforme a gente vai passando para SB e para SC, o bojo ele vai sendo cada vez menor com relação ao brilho do disco e os braços espirais eles vão ficando mais abertos, né? O ângulo, né? Aquele ângulo que mede a abertura vai aumentando. Uma outra coisa que é importante destacar é que essas galáxias são mais azuladas, justamente por conta da presença de estrelas de população 1 no disco da galáxia. A gente viu na aula passada, né, que população 1 são as estrelas mais jovens e população 2 são as estrelas mais antigas. E com relação à massa, né, essas galáxias têm massas um pouco menores, no geral, do que as galáxias elípticas gigantes, né, as mais massivas. E a gente sabe também que entre 5% e 15% está na forma de gás no disco, então tem bastante gás nessas galáxias, que é justamente o que permite a ocorrência de formação estelar, que faz com que existam estrelas jovens nessas galáxias e dá a elas essa cor mais azulada. E aqui a luminosidade, né, a quantidade de luz que essas galáxias emitem, está entre 10 a 8 e 10 a 11 vezes a luminosidade do Sol. Então, né, olhando a massa e a luminosidade, a gente sabe que essas galáxias têm bilhões de estrelas como o Sol, né? Se o Sol for uma estrela típica, né? Considerando o Sol como uma estrela típica, a gente teria bilhões de estrelas como o Sol nessas galáxias. E o tamanho delas, né, varia, um pouco menor até um pouco maior do que a Via Láctea. A Via Láctea tem aí por volta de 30 kiloparsecs, mas algumas galáxias são maiores, né, como é o caso de Andrômeda, que tem praticamente o dobro do tamanho da Via Láctea. E aqui só comentando que o índice de cor é menor do que o das galáxias elípticas, a gente tem isso aqui é uma forma de medir a cor das galáxias, né, pegando a magnitude num filtro azul menos a magnitude num filtro vermelho, e se esse valor é menor, significa que a galáxia é mais azul. Então, essas galáxias são mais azuis do que as galáxias elípticas, porque apresentam populações estelares mais jovens do que as galáxias elípticas. Isso acontece porque essas galáxias apresentam gás, enquanto as galáxias elípticas apresentam muito pouco gás. Então, só para completar, ficou faltando a gente falar só sobre as galáxias lenticulares e as galáxias irregulares. As lenticulares é aquele caso que eu falei para vocês que está entre as galáxias elípticas e as galáxias espirais. Elas apresentam um bojo muito claro, né, como se fosse uma galáxia espiral elíptica, né, só a estrutura do bojo, mas elas apresentam também uma estrutura de disco sem braços espirais. E é bem fácil, aqui a gente consegue ver, né, que tem um disco com um bojo no meio, em alguns casos não é tão fácil perceber isso, mas quando a gente olha o perfil de brilho, né, eu falei para vocês que o perfil de brilho do disco ele é diferente do perfil de brilho do bojo, e aí quando a gente olha o perfil de brilho dessas galáxias, a gente vê claramente que tem uma componente ali que seria o bojo central e uma outra componente que corresponde então a esse disco. Quando a gente olha só a morfologia, né, só visualmente, sem analisar o perfil de brilho, é muito fácil confundir essas galáxias com galáxias elípticas, porque elas parecem simplesmente, né, uma distribuição esférica de estrelas. Mas nesse disco existe rotação sistemática, coisa que não existe nas galáxias elípticas. Mas a cor dessas galáxias é bem parecida com a das elípticas, o que indica que elas têm muito pouco gás nesse disco e que não tem formação estelar recente acontecendo ali. E aqui só comentando, né, que é difícil de classificar, né, tem duas galáxias lenticulares aqui, não é fácil identificar se ela é uma galáxia lenticular ou uma galáxia elíptica de tipo 3 ou de tipo 1, dependendo da que a gente olha. Essa aqui parece bem esférica, né, que seria o que a gente classificaria como uma elíptica de tipo 1, mas que analisando o perfil de brilho a gente vê que é, na verdade, uma galáxia lenticular. E para completar, as galáxias irregulares são galáxias que a principal característica delas é não ter nenhuma simetria aparente. Então, no caso lá das galáxias espirais, por exemplo,
a gente consegue identificar estruturas muito claras, né, que seria o bojo, o disco e o halo. E a gente identifica justamente por conta da simetria que existe nessas estruturas. Já as galáxias irregulares, elas não têm simetria nenhuma. As estrelas elas estão distribuídas ali de forma praticamente aleatória, com uns pontos que são mais brilhantes, né, umas regiões que são mais claras do que outras. Então esse aspecto irregular que dá o nome dessa classificação. No geral, essas estruturas, essas partes mais claras, estão associadas com regiões de formação estelar, né? Então ali estão se formando estrelas mais jovens, né? As mais massivas, elas apresentam luminosidade maior, então essas regiões elas se destacam. Então muitas dessas galáxias elas têm essa forma irregular justamente por conta dessa presença de regiões de formação estelar distribuídas aleatoriamente nessa galáxia. E muitas delas também têm essa forma irregular porque elas estão associadas a galáxias maiores, como é o caso da pequena e a grande nuvem de Magalhães. Elas estão sofrendo as interações gravitacionais dessa galáxia maior, estão sendo distorcidas por essas galáxias maiores. Ou então, basicamente, elas são galáxias pequenas demais para atingirem, né, um equilíbrio estável que dá a forma das galáxias elípticas e irregulares. No geral, essas galáxias são muito menores do que, né, muito menores, com muito menos estrelas do que as galáxias elípticas e as galáxias espirais. Muitas delas são ricas em gás, mas elas são pobres em metais. O que significa? Né? Elas têm gás para formar estrelas, mas para serem pobres em metais significa que não existiram muitas gerações de estrelas enriquecendo o meio interestelar. Então elas têm bastante gás, mas elas têm uma taxa de formação estelar que é pequena. Elas estão formando estrelas de forma mais devagar no tempo. Isso é uma coisa que a gente observa, que as galáxias mais massivas, elas esgotam o gás delas de maneira mais rápida. Elas transformam o gás em estrelas e elas passam por um enriquecimento químico de maneira mais rápida do que as galáxias menores, né, que seria o caso das galáxias irregulares. Então elas têm bastante gás, mas elas são pobres em metais, porque a taxa de formação estelar é baixa. E por ter gás e por estar formando estrelas, né, elas apresentam uma mistura entre populações estelares jovens e populações estelares antigas. Elas são menores do que as espirais no geral, né, menores do que as elípticas, menores do que as espirais, com tamanhos de 1 a 10 kPa, e tanto em massa quanto em luminosidade, elas também apresentam números bem menores do que as elípticas e as espirais. Então, ao invés de ter aqui bilhões de estrelas, elas têm milhões, né? Centenas de milhões de estrelas. E geralmente estão associadas a galáxias maiores, que em alguns casos causam essas distorções, causam interações gravitacionais que dão origem a essas distorções. Mas não precisa, na verdade, ter uma interação gravitacional para formar uma galáxia, né? Para a galáxia ter esse aspecto irregular, pode ser simplesmente porque ela não tem massa suficiente para adquirir uma estrutura estável, simétrica, como a das galáxias elípticas e espirais. E basicamente era isso que tinha para comentar na aula de hoje, né, que é só mostrando alguns exemplos de galáxias próximas da nossa galáxia, né, alguns que estão no catálogo NGC, que é um catálogo que veio logo depois que a gente começou a registrar mesmo as galáxias com os telescópios grandes. Então é um dos catálogos, tem aí, acho que chega a 10.000 galáxias. E por isso também que quando vocês veem falar de alguma galáxia, geralmente o nome dela é NGC, algum número, porque a maior parte das galáxias que a gente estuda em detalhe está nesse catálogo. E fica aqui uma sugestão, né? Claro que está em inglês, então não sei se todo mundo consegue acessar, mas se vocês conseguirem, eu sugiro bastante que vocês entrem nesse site, porque é bem legal, vocês podem participar, né, da pesquisa de vários cientistas, porque vocês aprendem, você entra aqui, faz um treinamento rapidinho de como classificar galáxias. Na verdade, você vai classificar de acordo com estruturas que são observadas, né? Você coloca lá, tem um disco, tem um braço de espirais, e aí você vai passando para níveis de detalhes maiores. Qual é o nível de
o ângulo, né, desses braços espirais. Então você consegue classificar várias galáxias nesse site, e essa classificação que você faz, ela é utilizada por vários cientistas depois para os estudos deles, né? Alguns cientistas, por exemplo, querem fazer um estudo só com galáxias espirais. E aí vai nessa base de dados que foi catalogada por pessoas que não necessariamente são cientistas, né, mas que aprenderam, fizeram ali um treinamento rápido no site e usam isso na pesquisa. Isso aqui já deu origem a centenas de pesquisas usando esse catálogo. Então, se vocês acham interessante, eu acho que vale bem a pena entrar no site e classificar ali algumas galáxias que realmente é legal você saber que você está contribuindo para a pesquisa de vários cientistas ao redor do mundo inteiro. Basicamente era isso na aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E na aula que vem a gente começa a falar um pouco mais sobre a estrutura em larga escala do universo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.